Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto que vamos realizar a partir aqui do nosso humilde lar, esperando que vocês, mais uma vez, nos acompanhem até o final. Agora são quase 7 horas e nós pretendemos ir no máximo até as 20h30. Então, fiquem conosco, ok? Boa noite, cumprimentei o povo. Pessoal, gente. Boa noite. Segura aqui, minha filha, por favor. Vou pegar uma coisa ali. Começar agora é noite. Boa noite para todos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe sua vida, edifique a todos nós, que tenhamos aí momentos agradáveis, momentos de comunhão, momentos de crescimento juntos, enquanto as pessoas vão se conectando, os nossos amados. Vamos cantar? Jesus, que doce nome, só Ele é capaz de transformar em alegria o nosso coração quando está triste. Só Ele é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir sua voz. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Boa noite, Noel. Boa noite, Elaine. Boa noite, Sidó, Cariane, Lisbeth. Boa noite, Maria de Jesus, Celso Couto, Paulinha, Roseli, Luzia, Ronier. Vou cumprimentar mais gente. Gabriel Hernandes, Laíse, Maria de Jesus, já falei. Estevão, Liliane, Presbítero Nilson, Vânia, Isa, Júlia. Boa noite, a família. Claudemir, bem-vindos a todos vocês. Beijo no coração, hein? Vamos cantar um pouco mais. Mais um cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Como é bom ter o fôlego da vida para poder louvá-lo, cantar louvores ao seu nome. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a
Ó, eu vou cumprimentar os últimos que eu anotei aqui, depois passo para minha esposa, para que ela continue anotando aí, tá bom? E aí eu já cumprimento os que chegaram, depois da Luzia, do Gabriel Hernandes, a Laíse, boa noite, já cumprimentei o Estevão, Liliane, Presbítero Nilson, Claudemir, Guilherme, Damares, Pequenino Gabriel, Richard, Beth, Fantin, Joaninha e Lafayette, Luciana, Edgar, Lívia, Lucas e Jonatas. Andréia, que voltou a trabalhar e disse que não entrou pela manhã. Tudo bem, Andréia, não se preocupe, que bom que você está com a gente agora. Presbítero Bonora e Elô. Bianca Krebs, que bom ter você aí. Espero que a sua mãe e a sua avó também estejam com você, tá bom? Dona Dulce e seu Nilson, casal não pode faltar. Felipe e por último eu escrevi aqui a Maria Regina, não, tem mais gente. Maria Regina, o Gil, tio da Paulinha e a Renata. Amor, você anota esses dois, por favor. Não dá Gil. tempo de cantar mais nenhum? Não, por causa da hora. Gil e a Renata, que entraram aí depois, por favor. Boa noite, Gil, seja muito bem-vindo. E a Renata também, que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. Eu não posso mais anotar e fazer o que eu estava fazendo por causa da nossa hora, certo? Então nós vamos orar. Falar em hora, vamos orar com H e agora hora sem H. Vamos orar e vamos rogar a bênção de Deus para o culto que nós prestamos a Deus aqui na nossa casa e você aí no seu lar, juntamente conosco, vamos adorar a Deus, tá bom? Feche seus olhos, tenha a sua Bíblia nas mãos para acompanhar os textos. Há 2 hinos que nós vamos cantar, serão colocados nos comentários também. Então fique conectado, como eu disse, previsão é ir até umas 8h30 no máximo, creio eu, mas fique até o final, viu gente? Senão fica tudo meio incompleto, né? Inacabado. E concentre-se, para que esse seja um momento preciosíssimo, de grande elevação, edificação espiritual, que seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado por esta noite e pela oportunidade que o Senhor nos concede para te buscar, ó Deus, oferecendo-te este culto doméstico, e, ó Deus, em conexão com os irmãos que agora estão, ó Deus, ligados a nós com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito de adorar-te, de engrandecer o teu nome, de glorificar-te e receber de ti, ó Deus, a necessária edificação pelo poder que há na tua santa palavra. E eu suplico que o Senhor perdoe os nossos pecados. São muitos, nós não damos, ó Deus, conta de elencar, não somos capazes, porque pecamos de muitas e muitas maneiras, só no dia de hoje. Por isso, Senhor, nós conclamamos todos os irmãos que façam a mesma coisa em oração, implorando da tua parte o necessário perdão, não merecido, mas necessário, para que a nossa alma purificada, lavada, perdoada, possa, ó Deus, ter condições de ter esta comunhão contigo neste momento. Dá-nos sensibilidade para arrependimento, Senhor. Que dificuldade é, às vezes, reconhecer o nosso erro e pedir perdão ao irmão. Pedir perdão a ti pode parecer mais fácil, mas, ó Deus, a realidade é que a nossa sinceridade diante do Senhor se demonstra pela nossa sinceridade diante daquele que está ao nosso lado. Então, se nós queremos ser sinceros e pedir ao Senhor perdão por pecados reconhecidos, ensina-nos a fazê-lo também àqueles que estão do nosso lado, como demonstração de arrependimento, de reconhecimento de falta e de, ó Deus, a busca pela melhora, pela mudança, pela transformação. Tem misericórdia de nós. Recebe, ó Deus, os louvores, fala-nos através das leituras bíblicas, recebe as nossas orações, rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu escolhi aí o primeiro hino do Novo Cântico para que nós possamos cantar, que é o 104, intitulado Plena Paz e Alegria em Cristo. Aquele que tem a ver com alegria, não é? É mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Como eu não sei todo, não me lembro todo ele de cor, vou precisar de ajuda aqui de alguém que tem a Bíblia com Inário
para me acompanhar, tá bom? Pode deixar que a Bíblia da mamãe tem nada, ok? Tá ótimo aqui, né? Vamos lá então, atenção aí, gente. Acharam aí? Está nos comentários. 104 do Novo Cântico, mais do que milhares. Vamos lá então. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador. Com toda glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Lindo, 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 lindo esse. Muito lindo. Ah, tem amém aí? Não tem não. Não tem, né? Muito bem, mas ele é muito lindo. E se tivesse amém, a gente cantaria também. Mas é que eu não vi, né? Não estou acompanhando aqui. Então, nós vamos, na sequência, convido vocês que abram suas Bíblias no Salmo 121, do dia 1 a 8. No estudo da manhã, eu fiz menção do Salmo 128 e, na verdade, era 121 na hora do estudo. E agora nós vamos ler o Salmo 121, ok? Abra aí, está no meio da Bíblia. Fica fácil para todo mundo. É um salmo muito conhecido, que diz assim, olha, todo mundo achou aí? Todo mundo? Não. Então eu só manter o 121. Todo ele, de 1 a 8. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, Deus abençoe muito a leitura deste salmo também, muito profundo, né? Que mostra quem é o guarda de Israel, quem é o protetor da igreja, quem é que sustenta o seu povo. Nada, ninguém menos do que o nosso grandioso e bondoso Deus. Muito bem, nós sempre reservamos esse momento para uma oração de intercessão. E nós vamos, não é só uma oração de intercessão, vai ser também de gratidão, porque hoje, como nós já falamos pela manhã, nossa irmã Vânia
completa mais um ano de vida. Eu não escrevi nada no grupo, porque estou aqui publicamente dando-lhe os meus parabéns e um feliz aniversário. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você seja uma bênção nas mãos de Deus para a sua família, seu marido, para suas filhas, que seja um exemplo de vida e de fé cristã, que seja sempre um instrumento nas mãos de Deus, somar e a contribuir para o crescimento e para o avanço da igreja. Então, parabéns, minha irmã. Sábado também é do Gabriel. Sim, eu vou fazer menção agora, é que ele vai fazer no sábado, mas já quero registrar também, nós vamos orar agradecendo a Deus pelo seu aniversário, Gabriel Mendes, que espero esteja aí do ladinho da sua mãe, acompanhando o culto que nós estamos prestando ao nosso Deus, viu? Então, parabéns, Gabriel, você é um rapaz que tem aí uma vida pela frente, espero em Deus que seja ela muito bem vivida, fundamentada na santa palavra do nosso Deus, viu? E em termos de intercessão, existem aqueles motivos que foram colocados durante a semana, pelo um parente, uma cunhada, né, da Luciana, né, ou cunhada, não lembro mais, e também a cunhada da Ângela, na verdade, cunhada da Ângela e sobrinha da Ângela, que estão aí com Covid e ela pediu oração. E tem aí por parte da... eu falei agora da Luciana. Da Luciana. É da Luciana. É o irmão do Edgar. Irmão do Edgar. Então é o cunhado da Luciana mesmo, não é? E a Luana... A Luana é orar pelos familiares, porque ela pediu oração pelo pastor lá da Assembleia de Deus, Claudemir, mas Deus o tomou. E é um descanso, né, gente? Quem está aí vivendo em fé, né, vivendo e exercitando a sua fé em Cristo, sofre pra caramba nesse momento de enfrentamento aí essa terrível doença, sofre muito, falta de ar é um negócio terrível. E então, imagino eu estando nessa condição. Minha oração lá no fundo seria: Senhor, eu quero descansar, porque é muito difícil, né? E por falar nisso, minha esposa antecipou pela manhã que eu tenho 6 irmãos, né? Então um deles, o penúltimo deles, ontem que eu fiquei sabendo que ele também está com Covid e estava procurando internação. E ele tem problema de diabetes, tem algumas comorbidades aí, e então também precisa de não de intubação, mas precisa de oxigênio. E eu já recebi a informação de que ele estava no pronto atendimento e já foi transferido para um hospital. Não sei de mais detalhes, porque vocês sabem, é difícil ter informações neste período quando o assunto é Covid, não é? Então, a nossa parte é orar e ter tranquilidade no coração e pedir a Deus que abençoe aqueles que estão aí lutando pela vida, sofrendo, as famílias também, não é? E Deus há de ouvir a nossa oração. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Eu vou pedir a Márcia que faça esta oração, por favor. Senhor nosso Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, Deus bondoso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada pelo privilégio de falar contigo, pelo privilégio, Senhor, mesmo não estando no templo, mas obrigada porque temos o privilégio de estarmos juntos aqui, conectados, prestando este culto de adoração ao teu nome, Senhor Deus. É maravilhoso. Obrigada pela vida, pelo fôlego da vida, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Te agradecemos pela vida da Vânia, ó Deus, já o fizemos pela manhã e te damos graças, ó Deus, 1000 graças pela vida tão preciosa da nossa querida irmã, Senhor, pelos seus dons, seus talentos. Obrigada. Que o Senhor a abençoe, suprindo suas necessidades, ajudando-a para que dia após dia ela cresça, Senhor, em santidade, cresça, Senhor Deus, em qualidade de vida, tendo uma vida cada vez mais brilhante na tua obra, Senhor, sendo bênção no seu lar, onde quer que ela estiver, Senhor. Conceda-lhe ainda muitos e muitos anos de vida, Senhor.
E junto com ela, que te agradecemos, ó Deus, pela vida do Gabriel, que se for da tua vontade também completará mais um ano de vida no sábado. Abençoe este jovem, ó Deus, abençoe com a tua graça maravilhosa, livrando do mal, livrando, ó Deus, das tentações, que o Gabriel também, com todos os seus dons e talentos, ó Deus, ele possa te servir cada vez, ó Deus, mais e melhor, sendo bênção no teu reino, Pai amado. Abençoe para que ele também tenha muitos e muitos anos de vida e muito bem vividos, ó Deus, com qualidade de vida, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Deus, daqueles que estão sofrendo, Pai amado, enfrentando este vírus, ó Pai, lutando, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai amado, coloque tuas mãos amparadoras e curadoras, ó Senhor Deus. Rogamos a tua bênção, tuas misericórdias infinitas, ó Pai. Seja com a família daquele pastor pelo qual oramos, mas aprove o Senhor chamá-lo para a eternidade, que o Senhor console os seus familiares, ó Deus, que eles tenham o coração confortado por ti, Pai Santo. Abençoe também a nossa irmã Lisbeth, no seu tratamento de saúde, temos orado por ela, Senhor, incessantemente, a Alitéia, sua filha. Abençoe minha mãe também, essa semana, ó Deus, amanhã fará, ó Deus, a consulta para se preparar para fazer a endoscopia para a retirada da úlcera, Senhor. Guarde a minha mãe, abençoe, dando paz ao seu coração, confiança no Senhor, firmeza. Que possamos demonstrar, Senhor, que te servimos e que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações, em todas as horas, ó Pai amado. Aceita-nos na tua presença, ouve a nossa oração, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem que ela esqueceu de orar pelo meu irmão, mas não tem problema não, né? Amor, você orou? Todos que estão mas não tem problema não. Como eu não gravei o nome dos familiares da Ângela e da Luciana, eu achei que não seria justo. Tá tudo bem. Mas Deus conhece. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Vamos seguir em frente. Meu irmão é a raspa do tacho, mas já é pai de 2 filhas, ainda crianças, está lá. Orar para que Deus dê paz lá à esposa, tranquilidade, porque eles são incomunicáveis e aí fica uma situação bem mais apreensiva, não é? Muito bem, na sequência, nós vamos cantar outro hino que está aí, inclusive, já que nós não estamos reunidos na igreja, então eu aproveito, aí o presbítero Nilson está do outro lado e já espera que eu fale, né, dos dízimos e das ofertas, hein, gente? Então, você não pode depositar no gasofilácio, mas você tem, o presbítero Nilson sempre posta aí no grupo da igreja, a conta bancária da igreja Aliança, para que você exerça a sua fidelidade ao nosso Deus, ok? Enquanto nós cantamos, depois nós vamos orar e rogando a Deus a bênção sobre os dízimos e as ofertas. Vamos cantar. Hino 165 do Novo Cântico, não desanimes, hein? Não desanimes. Deus proverá, Deus velará por ti. Lá, prontos? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor.
cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Muito bem, é isso aí. Nós vamos agora fazer esta oração que eu disse. E daqui a pouquinho a tia Luana vai estar aí se conectando com as crianças através do Google Meet para poder dar-lhes uma palavra adequada à sua idade, ao seu coração e trabalhando para que Deus também esteja mudando e transformando a vida das crianças, que também precisam de santificação. Vamos orar então e vamos rogar a Deus a sua bênção, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, nosso Deus e bom Pai, obrigado porque em tempos difíceis, de escassez, de muitas necessidades, o Senhor tem sustentado o teu povo de muitas maneiras. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda que nós vivamos dificuldades extremas, aprendemos com o teu servo apóstolo Paulo a viver contentes em toda e qualquer situação. Mas nós não temos nada para reclamar, Senhor. Tua palavra nos ensina que em tudo nós precisamos dar graças. E nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, porque a terra produz, porque o alimento chega à nossa mesa e porque o pão de cada dia não nos tem faltado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos recursos com que os irmãos sustentam a tua obra, com a sua fidelidade na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Abençoa, Senhor Deus, todo aquilo que é conseguido com o esforço, com o trabalho dos teus servos. E ajuda-os, ó Deus, na sua lealdade e na sua fidelidade, mesmo em dias difíceis, quando a nossa fé é testada, é provada, Senhor. Tem misericórdia de cada um. Nós rogamos e damos graças em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, então... O versículo da semana, né? Eu não pus lá, então acabei esquecendo, mas vamos lá, dá tempo ainda. Antes que as crianças saiam, vamos aí falar do versículo da semana, ok? Que está registrado no Salmo de número 46, versículo 11. Sem colar, né? Acho que dá para falarmos juntos? Sem olhar? Sem olhar. Salmo de número 46, eu vou ver se é o 11. Não, isso é o mesmo. 11. Salmo 46, 11. Dessa semana, não da semana que vem. Isso, Salmo 46, 11. Vamos já? Todos juntos? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 11. Mais uma vez. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 11. Dessa semana é o Salmo 51. Isso, Salmo 51. Para essa semana nós estaremos memorizando, eu anotei aqui no de manhã. Salmo 51, 10. Essa semana.
Muito bem, então tá bom. Então agora sim, crianças, Deus abençoe vocês. Por favor, fechem a porta. Adiós. E Deus abençoe vocês, tá bom? Nós vamos prosseguir, meus irmãos, aqui. E agora, no meu relógio ali, que está um pouco adiantado, são 7h30. Eu espero que nós não avancemos o nosso tempo, mas que aproveitemos cada momento. Puxa para mim aqui, por favor, essa cadeira, amor. Aqui, ó, pode pôr não ali. Isso, tá bom, obrigado. Meus irmãos, pela manhã, nós estivemos falando sobre o mandamento de Jesus de irmos e fazer discípulos. Estão lembrados? Foi o que nós vimos hoje na parte da manhã. Agora à noite eu quero convidá-los a que vocês abram aí suas Bíblias em Daniel, no livro de Daniel. Amor, é só desviar esse espelho aqui, ó, que está fazendo reflexo aqui. Precisa de assistência, né, gente? Obrigado. É só isso aí, tá bom. Obrigado. Daniel está entre os profetas maiores ainda, né? É o último dos profetas maiores. Depois de Ezequiel. Então, você vai lá no finalzinho do Velho Testamento e passa pelos 12 profetas menores, de trás para frente, que você vai chegar a Daniel. Ok? Ficou fácil, né? Vai entre Novo e Velho Testamento, volta 12 livros, que são os 12 profetas menores. E você vai encontrar lá Daniel. Muito bem. Nós vamos ler apenas os versículos 23 a 28. Então, acompanhe aí, por favor, o que Daniel está dizendo ao rei Belsazar. Te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, que é um sinônimo de Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então está aí. Por enquanto, fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos recorrer a várias partes, todo o capítulo 5 de Daniel, ok? Ao longo da nossa dissertação. Vamos fazer mais uma oração? Vamos pedir a iluminação de Deus para a mensagem desta noite. Senhor, tem misericórdia de nós, ilumina-nos, fala, Senhor Deus, ao coração dos teus servos, edificando a vida de todos nós, pela tua santa palavra. Ajuda-nos, imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há pouco tempo, aqui na Igreja Aliança, em Bauru, nós estivemos estudando o livro Deus é Soberano, foi escrito por Arthur Pink. Vocês estão lembrados? Inclusive, cheguei a dar estudos em lives aqui, lá no início da pandemia, no ano passado.
E, dentre outros assuntos destacados naquela ocasião, nós procuramos mostrar a necessidade de, em primeiro lugar, conhecer a Deus, para então interpretar corretamente tudo que se passa na nossa vida aí no mundo. Foi isso que nós estudamos enfaticamente em um dos pontos do livro, eu me lembro bem. É logo na introdução. Nós vimos que quando esta ordem é invertida, quando Deus é considerado a partir das nossas perspectivas, experiências, etc., nada pode ser compreendido de um modo adequado. Não. Não apenas aqui o entendimento humano, mas até o comportamento humano. Fica tudo fatalmente comprometido por causa deste conhecimento equivocado sobre Deus. Complicado, difícil, não é? Porque é o conhecimento de Deus que vai colocar a nossa vida em ordem. Não o contrário. Deus não precisa ter a sua situação posta em ordem, não é? Ele é perfeito, ele é a origem de tudo, ele é a referência de tudo para nós, o que diz respeito ao que é justo, certo e bom. Bom, situações como uma superestimação de quem o homem é, os limites da sua liberdade, aqueles que acham que podem tanto, né? As melhores decisões que o homem deve tomar, o modo de vida que agrada a Deus ou contraria a sua vontade, o modo como Deus quer ser servido, a maneira como Deus favorece mais ou menos as pessoas, tudo isto aí fica comprometido quando nós não temos um conhecimento adequado de Deus, né? Essas coisas todas só podem ser avaliadas corretamente quando Deus é conhecido por meio dele mesmo. Dele mesmo. Deus se dá a conhecer. E é preciso que ele seja conhecido. Seja através da revelação geral, que está aí, criação, ou pela sua revelação especial que está aqui nas nossas mãos, que é a sua santa palavra. Então, ele se deu a conhecer, ele se dá a conhecer, por isso nós oramos pedindo iluminação. Nós não pedimos revelação. Revelação foi dada e os escritores sagrados foram inspirados e ela foi registrada. A parte que nos cabe é ler e pedir a Deus que nos oriente, nos dando iluminação para interpretá-la corretamente, não é? Agora, partindo para o texto que nós lemos, e melhor dizendo ainda, o texto que nós lemos nos dá uma ideia de tudo isso que eu acabo de dizer aqui, que aconteceu na vida do rei Belsazar. Vocês devem estar lembrados que o livro de Daniel abrange aquele período em que os judeus estavam cativos na Babilônia. Quem reinava aqui, nesta ocasião, como eu já disse, era Belsazar, da linhagem de Nabucodonosor, que foi um grande rei na Babilônia. Nabucodonosor, eu digo num momento de insanidade. Grave essa palavra que vai ser o nosso primeiro tópico de hoje, viu? Momento de insanidade, ele resolveu dar uma festa. E aí usou os utensílios do Templo de Jerusalém para sua diversão. Está lá desde o versículo 1 até o versículo 5, aí você pode acompanhar, porque eu vou ler aqui, eu transcrevi para ficar mais fácil, mais prático e mais rápido, tá? Diz lá assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor aqui diz seu pai, em termos de descendência, não é? Nós não falamos pai Abraão, né? Somos a descendência do nosso pai Abraão e tal. É claro que Nabucodonosor não era de uma distância temporal muito grande em relação a Belsazar. Talvez Belsazar fosse neto de Nabucodonosor. Porque Daniel vivia ainda. Daniel serviu a Nabucodonosor e agora servia também a Belsazar no reino, né, babilônico. Muito bem,
Então, voltando ao texto, seu pai, Nabucodonosor, tirara do templo que estava em Jerusalém, na ocasião da invasão, né? Que foram e aí trouxeram, né? Não, eu pulei o texto, desculpem. Então estava em Jerusalém para que neles, aí sim, agora texto corrido, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Meus queridos, Beltsazar não tinha a mínima ideia dos absurdos que estavam sendo cometidos até o momento em que ele recebeu um aviso de Deus mesmo. Através dessas palavras que nós lemos aí, escritas em aramaico na parede. Então, nós vamos refletir um pouco sobre esses fatos e vamos tirar algumas importantes lições para todos nós. Vamos começar falando da insanidade do rei Beltsazar, que é o primeiro ponto. A insanidade do rei Beltsazar. Espero que vocês estejam anotando aí para nos ajudar, tá bom? Muito bem, o rei não tinha qualquer noção de que estava ofendendo, afrontando e desprezando a Deus. Mas essa ignorância, o que eu aqui estou chamando de insanidade, não fez de Beltsazar um homem inimputável pelos erros que cometeu. De jeito nenhum. Ignorância não absolve as pessoas. Não. Né? O seu comportamento, suas atitudes objetivavam aqui primariamente, ou uma das razões, uma das intenções do rei era humilhar ainda mais os judeus que já estavam lá escravizados. No finalzinho do cativeiro, hein, gente? E aí como é que ele fez humilhando? Como é que ele humilhou? Ele utilizou-se dos utensílios sagrados, não é? E buscava com esta atitude reafirmar o seu domínio sobre o povo de Deus. Imaginem, símbolo da presença de Deus dos hebreus para os judeus, lá em Jerusalém, templo, casa construída por ordem, por instrução e orientação de Deus. Davi planejou, projetou, Salomão construiu, tudo isso debaixo da direção de Deus, e é para onde foi levada a arca da aliança. Agora na Babilônia, os utensílios que foram levados por Nabucodonosor são utilizados de uma maneira muito maldosa e tirânica pelo rei Beltsazar para humilhar ainda mais aqueles que já estavam humilhados, tomando daquilo que havia de mais sagrado para os judeus, ou dentre as coisas mais sagradas, que eram os utensílios do templo. Agora, por que é que ele fez esta festa, hein, gente? Talvez, alguns acham que ele estava aqui fazendo uma festa em sua própria homenagem. Ou então, uma homenagem a esses ídolos que nós lemos nos versículos iniciais agora há pouco, na introdução, de prata, de bronze e tal, ídolos da Babilônia. Não é? Então, nós temos aí no finalzinho do capítulo 5 e no início do capítulo 6, o nome de Dario aparecendo. Como rei, não é? Agora, existe aí Dario, existe também Ciro, que foi rei da Pérsia. Então, alguns fazem uma associação dizendo que são as mesmas pessoas, mas eu acredito que não. Acredito que Dario é Medo, não é? Ao mesmo tempo em que Ciro é persa. Então, são duas origens diferentes. Não é? Então,
vamos tratar da seguinte maneira para não confundir, porque alguns acham que é a mesma pessoa, né? E quem acabou entrando na Babilônia no finalzinho aí do reinado de Belsazar foi Dario. Então eu vou chamar Dario aqui de rei da Pérsia para ficar mais fácil. Mas lembrem-se dessa diferença que eu fiz aí, porque Ciro vai surgir mais adiante, tá bom, gente? Não no texto que nós lemos aqui hoje. Então, Dario se preparava para subjugar os babilônicos. Dario, segundo historiadores, sabia dessa festa que Belsazar, o rei, estava promovendo. E então, o que é que ele fez? Esperto como era, aproveitou a ocasião que muito provavelmente todos estariam bêbados, abobados, digamos, adormecidos, sem qualquer poder de reação no caso de uma iminente invasão. Então Dario ficou às espreitas e eles sitiaram a Babilônia. Então vejam, não é? Nós já estamos acostumados com essa palavra, sitiar, não é? Falamos de Jerusalém, falamos da Samaria, quando a cidade é cercada e não entra, não sai nada, né? Alimento, gente, nada, ninguém passa para lá ou para cá. A cidade está sitiada, isolada. Apesar disto, o grande momento de Belsazar, cercado pelos seus lords, esses grandes aí, cercado por muitas mulheres e bebidas, estava prestes a revelar a dimensão da sua insanidade. Alguém que chega ao topo do poder, no caso de um reinado, meus irmãos, digo aqui, deveria ser referência em termos de virtudes, não é? Em todas as virtudes. Mas este não foi o caso. Belsazar foi um terrível exemplo quando ele deveria ser modelo, sendo ele rei, deveria ser modelo para os seus súditos, de ética, moral, comportamento e obediência e temor a Deus. Mas eles eram pagãos, eles não temiam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles escravizaram os judeus. Em um estado de sítio, em vez, como eu disse, do rei Belsazar cuidar das previsões para alimentar o seu povo, o que ele fez? Matou bois, cordeiros, ofereceu uma baita de uma festa, regada muita bebida para mais de 1000 pessoas. O texto está falando 1000, mas havia os que serviam e todos os outros que estavam lá. Não é? Então as limitações de Belsazar se revelaram até na sua reação, essa insanidade, não é? Que está associada a essas suas limitações, se revela inclusive na reação quando, no meio de toda aquela festa, toda a alegria, ele vê a mão escrevendo na parede. Do versículo 5 ao versículo 9, diz assim, Daniel 5, de 5 a 9, no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Isso descreve muito bem o pavor que tomou conta do rei Belsazar. Ele não reunia nenhuma condição para discernir o ato de fazer uso dos utensílios do templo de Jerusalém, que foi a gota d'água. Ele não tinha capacidade de discernir o perigo iminente da invasão por parte de Dario, que estava à espreita, aguardando o momento ideal para a invasão. Ele não tinha a mínima ideia do que aquela aparição significava, aquela escritura na parede significava. Não tinha. Então, diante disto, do mesmíssimo modo como aqueles, vocês devem estar lembrados, aqueles marinheiros do navio onde que levava Jonas, ficaram apavorados e clamavam aos seus deuses, o rei Belsazar, aos gritos e apavorado, diz aí o texto, mandou buscar os adivinhadores e feiticeiros do reino, para que pudessem ler e interpretar o que estava escrito ali. O texto diz que entraram todos eles, seus adivinhos, seus feiticeiros, todos aqui chamados de os sábios do rei.
mas não puderam ler a Escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Meu Deus, todo mundo no escuro. Que situação! Uma festa que de repente escureceu, não é? Baixou uma nuvem negra sobre aquele ambiente totalmente alegre, porque o rei entrou em pânico, não é? E ninguém podia dizer o que estava escrito lá através daquela mão estranha, daqueles dedos estranhos que surgiram para escrever exatamente para o rei. Então essa atitude aí de chamar os feiticeiros, né, os adivinhadores, adiciona mais um ato de insanidade por parte de Belsazar. Então ele conseguiu, num único momento, reunir vários elementos que eram uma espécie de convite, olha que coisa, era uma espécie de convite para que Deus entrasse numa peleja contra ele. Tudo que ele estava fazendo era como se estivesse chamando Deus para uma peleja, porque era tudo uma zombaria, zombando do povo de Deus, zombando de Deus, fazendo uso dos utensílios sagrados do templo de Jerusalém, adorando aos deuses estranhos, a ídolos babilônicos. Então, como está escrito lá em Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba. Mas ele não conhecia Deus. Eis a questão. Lembrem da introdução. Conhecimento de Deus é a base de um comportamento adequado, de uma vida equilibrada. O conhecimento correto de Deus. Belsazar não conheceu a Deus, não temia a Deus. Então, a mesma mão que escreveu as leis que foram entregues a Moisés, de algum modo agora, estavam sentenciando o grande e ao mesmo tempo insignificante. Eu faço questão de colocar essas duas palavras juntas. Grande rei, mas insignificante diante de Deus. Rico diante dos seus súditos, mas pobre diante de Deus. Grande, insignificante, rico e pobre rei Belsazar. Pare agora e analise se esse comportamento não parece ter sido herdado por muitas e muitas gerações que vieram antes de nós e também pela nossa própria geração, herdada pela nossa própria geração. Para um pouquinho. Olhe para os lados. Contemple o cenário religioso global. Observe o grau de insanidade que tem tomado conta das pessoas no mundo inteiro, deixando-as sem qualquer noção de Deus e da sua vontade. Observe os comportamentos do mundo. Aquilo que nós observamos dia a dia, um comportamento de indiferença e em alguns momentos, ou muitos momentos, de uma afronta direta a Deus, de sarcasmo, de chamar Deus para pelejar. A mesma insanidade de Belsazar ganhou terreno, não é? Ganhou tempo, né? Conquistou eras, passou para gerações, chegou até nós. E até quando vai durar? Até quando Deus permitir. Até quando a mão surgir na parede e der a sentença. Não há, meus irmãos, não há, meus queridos, discernimento, não há reconhecimento da importância desta revelação especial de Deus, não há importância e reconhecimento desta revelação geral de Deus, que é a sua criação. Não há. Porque se houvesse um entendimento sério a respeito de Deus, as pessoas amariam a Deus, temeriam a Deus, obedeceriam a Deus, buscariam a Deus. Então fariam muito, né, em termos de comunhão com Deus. A festa do rei Belsazar, eu digo aqui, meus irmãos, contextualizando, continua
rolando solta. Não é? Vamos ver os fatos que se seguiram sob o segundo tópico que está aí. Eu peço que vocês, por favor, escrevam. Não é? Então, o primeiro deles, a insanidade do rei Belsazar. O segundo, a supremacia divina. Então, põe aí, por favor. Primeiro, a insanidade de Belsazar, do rei Belsazar. Segundo, a supremacia divina. Nada, nem ninguém alinhado a todo esse contexto hostil, como nós vimos agora, foi capaz de solucionar aquilo que estava escrito na parede. Então, por uma iniciativa da rainha mãe, chamada aí no texto, esta mulher é considerada uma mulher prudente e de certa idade, que estava ausente na festa e não era esposa de Belsazar, viu, gente? As esposas de Belsazar estavam lá, ou a esposa de Belsazar com as concubinas estavam lá, né? Mas foi por iniciativa desta mulher, rainha mãe, né, que o profeta Daniel veio até a presença do rei e foi ele o instrumento de Deus para mostrar quem de fato reina de maneira absoluta. Enquanto Belsazar se sentia grande, poderoso, numa festa de arromba, então depois que Deus se manifesta de uma maneira de meter medo em qualquer um, não é qualquer um, então ele, perdido, sem orientação, a mulher lá ouve de longe os gritos e o pavor do rei, então chega e diz assim, ó, tem um homem aí, profeta Daniel, né? Daniel nessa ocasião, inclusive, já estava envelhecido porque, como eu disse na introdução, ele serviu ao rei Nabucodonosor, né? Que deve ter sido avô de Belsazar. Havia, então, da parte desta mulher e de muitos outros, viu, gente, um reconhecimento de que Daniel não era como aqueles feiticeiros e como aqueles adivinhadores da Babilônia. Sabe, isso tudo nos lembra a situação de José lá na prisão do Egito, quando o faraó teve sonhos e ele chamou os magos do Egito, chamou os adivinhadores, ninguém pôde solucionar, interpretar os sonhos do faraó. Aí alguém se lembrou, o copeiro, né, que havia sido livre da prisão, se lembrou de José e falou, tem um homem lá na prisão, estive com ele e ele interpretou o sonho que eu tive. Aqui aconteceu algo parecido. Lembraram de Daniel, dizendo ele não é como os outros. Vamos ver isso aí nos versículos 11 e 12 do capítulo 5, que dizem assim, olha, há no teu reino, esta mãe, a rainha mãe, não é? Disse, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, falando aqui de Nabucodonosor, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Era a linguagem deles, é o que eles entendiam. Eles não conheciam o Deus único, né? Eles eram politeístas, não é? Eles não eram monoteístas, não concebiam a ideia de um Deus só. Então, ao fazer menção do Deus de Daniel, a mulher falava, ele tem a sabedoria dos deuses. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste Daniel. Certamente, meus irmãos, as palavras dessa mulher colocaram Daniel numa posição muito séria. E de fato ele era esse homem aí, profeta de Deus, não é? Mas para o rei Belsazar, Daniel não passava de um escravo. Até porque havia uma distância entre Belsazar e Nabucodonosor. Então a experiência que o rei Nabucodonosor, vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, a experiência que Nabucodonosor viveu, estava meio distante de Belsazar. Ele podia até conhecer, mas ele não deu importância, não passou aquilo para gerações, para os seus súditos, para o povo, não. Belsazar não estava nem aí, na realidade, para a experiência vivida por Nabucodonosor, que foi
de algum modo, interagida com Daniel. Daniel foi lá, foi falar para Nabucodonosor a sentença que Deus daria para ele. Né? Vamos falar dela daqui a pouquinho. Então, para Belsassar, Daniel era apenas um escravo. Então, seria uma atitude humilhante chamar um escravo para solucionar uma questão real. Não é? Mas, meus irmãos, apesar do desprezo que Belsassar demonstrou por Daniel, esse servo de Deus não se intimidou. Sabe por quê? Por uma questão simples. Porque Deus era com ele. Deus não era com o rei, mas era com o escravo. Que situação impressionante. Daniel sequer, na ocasião, aceitou as benesses oferecidas pelo rei em troca da interpretação. Vejam o que está escrito aí nos versículos 16 e 17, onde Daniel disse assim, na verdade o rei disse para Daniel, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a sua interpretação. Daniel não está sendo orgulhoso e rejeitando o presente do rei. Mas Daniel sabia muito bem a sua procedência e não negociaria uma interpretação séria de uma ordem, de palavras sérias vindas diretamente de Deus, não negociaria a palavra de Deus pela veste de púrpura caríssima, pelo ouro, pelos ouros que o rei oferecia. Daniel não negociaria. Ele disse, eu lerei para o rei o que está aí, né? E vou dizer qual é o seu significado, a sua interpretação. Então esse comportamento revela o modo como Deus manifesta a sua soberania ou a sua supremacia por métodos humanamente considerados fracos e insignificantes. Eu lembro aqui que Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 27 e 28. Então, quem estiver anotando, por favor, coloque aí 1 Coríntios 1, 27 e 28. Neste texto aí, o apóstolo Paulo diz assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então o profeta Daniel, antes de dar a interpretação do escrito da parede, lembrou de como Deus havia manifestado a sua supremacia sobre o rei Nabucodonosor em um momento de arrogância e desprezo. Da mesmíssima maneira como o rei Belsassar se comportava agora. Na realidade, na minha opinião, Belsassar estava cometendo algo muito mais grave do que aquilo que foi feito pelo rei Nabucodonosor. Embora pecado é pecado, né, gente? Então, diante de Deus, tanto o que Nabucodonosor fez como o que agora Belsassar estava fazendo, receberiam como Nabucodonosor recebeu, agora Belsassar receberia a merecida justiça que proveria de Deus, não é? O profeta Daniel, antes de dar então essa interpretação, lembrou Belsassar do que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Então o que ele disse? Lá nos versículos 18 a 21, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida.
A quem queria exaltava e a quem queria abatia, humilhava. Quando, porém, o seu coração se elevou, aí está o pecado de Nabucodonosor, seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. O reino dos homens. Não é? Belsazar, antes de entender o que estava escrito, precisava ouvir essas coisas. Porque, como eu disse, na minha opinião, a atitude de Belsazar foi muito mais grave que a do rei Nabucodonosor. Então, a essa altura, depois de fazer esta introdução tão terrível, né? Esta lembrança tão séria de como Deus tratou com Nabucodonosor, Daniel diz agora a Belsazar: te levantaste contra o Senhor do céu. Ora, Daniel podia ter dito assim: tu humilhaste o povo de Deus. Não. Primeira palavra de Daniel é: te levantaste contra o Senhor do céu. Pois foram trazidos aí, ele vai falar, utensílios da casa dele perante ti. Além disso, deste louvores aos deuses de prata que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Meus irmãos, estas palavras foram falando no coração ou ao coração de Belsazar. Mas o veredito ainda não foi posto. Por enquanto, o que nós estamos falando aqui e fazendo questão de enfatizar diz respeito à supremacia de Deus em relação aos grandes poderosos do mundo. Este é o ponto. E Daniel faz questão de enfatizar como Deus tratou poderoso Nabucodonosor. E agora diz a Belsazar: que loucura tu fizeste, uma afronta ao Deus dos céus. Então observem aqui, meus irmãos, as lições preciosas que são trazidas até nós neste triste e trágico episódio, não é? Não há nenhuma dúvida que todos nós dependemos totalmente de Deus, não é? Ninguém tem dúvida disso. Deus nosso Criador, Deus nosso Salvador, Deus nosso Senhor, nosso dono, não é? E governador da nossa vida. Então, nós estamos nas mãos do Senhor. Ele dá o fôlego de vida e Ele tira o seu tempo devido, não é? Então, os detalhes da nossa vida estão nas mãos de Deus. De outro modo, Jesus não usaria o pardal caindo do céu para exemplificar o modo como Deus governa o mundo, as coisas criadas, principalmente o homem, feito à sua imagem e à sua semelhança. Foram as palavras de Jesus, não é? Pardal não cairá se não for da vontade do vosso Pai que está nos céus. E ele diz, muito mais, disse Jesus, muito mais valeis vós do que as aves dos céus. Foi naquele texto, aquela passagem que ele diz, não andeis ansiosos com o que é vez de comer e vestir. Então Jesus coloca isso de maneira clara. Em detrimento de amplas passagens na Escritura que mostram a grandeza de Deus, o poder de Deus, o cuidado que Deus dispensa ao seu povo, ao mundo, pela sua graça comum, enviando chuva, fazendo o sol brilhar, fazendo com que a terra produza, permitindo aos homens que constituam família, que se casem, tenham filhos. Graça comum.
Apesar desta ampla manifestação de Deus, meus irmãos, não há um reconhecimento geral, legítimo, e uma obediência irrestrita, e uma sujeição a Deus, conquanto Deus, o Senhor absoluto, não há. Muito pelo contrário, como eu disse lá atrás, o rei Belsazar fez escola, não é? Então nós temos legados de Belsazar, contextualizando, é óbvio, não é? Que mostram as pessoas aí, principalmente grandes, poderosos da nossa época, que não dão a mínima e fazem questão de dizer não existe Deus. Não. Grandes cientistas que dizem assim, como não? Essa ideia do nada, Deus criar tudo, isso é absurdo. Não, não. Aí existe a ideia do evolucionismo, que não tem nada a ver com o criacionismo, né? A teoria da evolução que não está ligada ao criacionismo, embora haja também uma outra teoria evolucionista criacionista. Conseguiram juntar essas duas coisas aí. Mas grandes homens gênios, estudiosos, negam a existência de Deus, não é de agora. Nós, meus irmãos, jamais devemos agir como se nós tivéssemos o controle da nossa vida sob qualquer pretexto. Nunca. Em tudo, mesmo nos mínimos detalhes do dia a dia, todos nós concordamos que nós dependemos do Senhor. Em todos os detalhes. Outro ponto importante aqui, abordando sobre esta grandeza, esta supremacia de Deus em relação aos poderosos do mundo, é que diante deste reconhecimento, o que nos cumpre, meus irmãos, é dar a Deus a honra e a glória que lhes são devidas. E a nenhum outro. E aí acrescento, vivendo sempre para agradá-lo em todas as coisas, mais do que satisfazer o patrão, mais do que agradar ao chefe, mais do que agradar ao homem, porque quem agrada a Deus, resultado disto é muito abrangente, inclusive agradar ao seu patrão. Será um excelente funcionário. Daniel, quando esteve sob o domínio de Dario, ele já foi logo escolhido, num tempo muito rápido, muito breve, para ser chefe dos sátrapas, sábios do seu reino. Está na sequência, só dar uma olhadinha aí no capítulo 6 de Daniel. Não é? Então, é preciso não apenas reconhecer, mas render a Deus a glória, a honra e a gratidão que lhes são devidas. O Senhor, meus irmãos, é quem nos favorece em tudo. Tudo. Nós precisamos ser gratos pelos seus contínuos favores e zelar para que ele não seja afrontado, desafiado ou chamado por algum insano para um tipo de confronto. Infelizmente, há muita gente fazendo isto pelo mundo afora. Mas aquele que tem sabedoria buscará em Deus refúgio. Não disputa. Porque aí eu vou repetir as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Creio que é Romanos 8 mesmo, não é? Agora, ponha isso numa condição contrária. Se Deus é contra nós, eu tenho dito aqui, quem pode ser a nosso favor? Ninguém. Ninguém, nós estamos sós. Foram palavras ditas a Eli, estão lembrados? Porque os filhos de Eli estavam pecando contra Deus e Eli, muito triste com tudo aquilo, orava pelos seus filhos, mas foi-lhe dito para que não orasse, porque Deus já havia decidido dar contas dos seus filhos, punir os seus filhos. Não é? Então nós podemos até interceder para que as pessoas não enfrentem a Deus. Não é? E naquela passagem lá de Eli, do profeta Eli, não é? Quando ele vira para os seus filhos, assim, meus filhos, o que vocês estão fazendo é terrível.
Porque, olha, quando o homem peca, né, no âmbito horizontal, né, contra o homem mesmo, então Deus será árbitro desta demanda. Mas, disse ele, pecando contra Deus, quem lhe será por árbitro? Quem é que vai interferir nesta disputa? Ele disse. Foi isso que ele disse aos seus filhos. E o resultado dessa história vocês já devem conhecer. Ele perdeu os seus filhos e no final, ao receber a triste notícia, perdeu a própria vida, não é? Então, conclusivamente, no último ponto, nós vamos abordar agora. Primeiro nós falamos sobre a insanidade do rei Belsazar. Segundo, nós enfatizamos a supremacia de Deus em relação a esses homens poderosos, né? Seja em tempos antigos, né? Em outras eras, sejam homens poderosos da nossa geração. Então eu termino agora com este terceiro e último ponto, falando sobre o veredito dado por Deus a Belsazar. Podem anotar aí, que é o terceiro e último ponto. Então vou repetir. O primeiro, sobre a insanidade do rei Belsazar. Segundo, a supremacia de Deus sobre os poderosos. E agora, o veredito dado por Deus a Belsazar. Daniel deixa bem claro para o rei que a mão de Deus havia escrito na parede. Foi uma ação direta dele em resposta a todos os comportamentos insanos do rei. Então tratava-se de um veredito. Note o que foi dito por Daniel, que nós lemos aqui na introdução, no início da nossa meditação. Daniel disse: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, Tekel e Parsim. Essa é a interpretação, Mené, ou Mené, não é? Ou Mendem, não sei aqui a pronúncia adequada, muito provavelmente a força do aramaico deve seguir a força tônica do hebraico, que geralmente está na última sílaba. Pode ser Mené, não é? Então Daniel diz: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então esse é o significado da primeira palavra. Deus contou o teu reino e disse: chegou o seu reino, chegou ao fim. Acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, que disse lá, é uma palavra sinônima de Parsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. É aqui que eu fiz, por isso que eu fiz aquela diferença entre Dario e Ciro, não é? Por causa dos medos e persas. Não é? Então agora Daniel está dizendo, você foi, o seu reino chegou ao fim, você foi pesado na balança e achado em falta, e o seu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Talvez o rei Belsazar tivesse alguma esperança de um reino longo e próspero. Em geral é assim, não é? Os que se elegem, né, nos países ou nos estados, que entram nas câmaras, não é? Ou nos congressos da vida, lutam por uma reeleição, não é assim? Em geral é assim. E como isso dá briga, não é? Como dá briga. Então Belsazar devia estar pensando num reino longo e próspero. Seguindo aí talvez a mesma presunção do seu antecessor, não antecessor imediato, mas do seu antepassado, rei Nabucodonosor. Mas Deus o coloca no seu devido lugar. E mostra que Deus unge, Deus dá autoridade e também destrona e retira a autoridade. Lembre-se das palavras ditas pelo sábio Salomão, lá em Provérbios 21:1. Como ribeiros de águas, Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então aquele de quem o rei zombou e afrontou era exatamente aquele que tinha a vida do rei nas mãos, o seu reino nas mãos. Agora,
Belsazar tinha sido avaliado e reprovado. E as palavras são exatamente essas. Pesado foste na balança e achado em falta. Meus irmãos, qualquer rei sábio teria consciência de que ele não é eterno e também não é absoluto. Qualquer rei temente a Deus saberia que precisava prestar contas do seu reinado. Qualquer rei sábio. Não foi o caso de Belsazar. Ele pode não ter se considerado faltoso até. Mas não é o coração humano que dita o certo e o errado. Aquela festa que ele estava fazendo ali naquele momento, era um momento de glória para o rei Belsazar. Não foi ele que chegou à conclusão, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Que coisa horrível é esta? Não, Deus foi até ele para dizer, pesado foste na balança e achado em falta. Então, são os preceitos de Deus, é Deus quem avalia. Nós precisamos estar atentos a isto quando nós nos avaliamos. Há uma tendência muito natural de nós minimizarmos o nosso pecado, de nós minimizarmos a nossa culpa, minimizarmos a nossa falta. E queremos que Deus pense da mesma forma. Lembrem da introdução. Humanizarmos Deus. Fazemos com que Deus tenha o mesmo sentimento que nós temos, tenha os mesmos limites que nós temos. Esta piedade oscilante que nós manifestamos, nós queremos que Deus também a tenha. E por isso é difícil para muita gente ler um texto como este e aceitar um veredito desta natureza. Mas eu disse e repito, é Deus quem nos avalia e é Ele quem nos julga, que conclui se nós estamos bem, se nós estamos mal, se nós estamos certos ou se nós estamos errados, se nós não estamos falhando ou se temos falhado. Cuidado, meus irmãos. Todos nós precisamos ter cuidado quando nós vamos julgar as nossas próprias ações, as nossas próprias palavras, os nossos próprios pensamentos. É muito mais fácil julgar e condenar o outro do que julgar e condenar a nós mesmos. É muito mais difícil perdoar o outro, dar uma chance para o outro, do que perdoar a nós mesmos. É muito fácil, né? Eu coloco entre aspas isso porque algumas pessoas que têm dificuldade para perdoar realmente precisam primeiro estarem conscientes que foram perdoadas por Deus e de que elas perdoaram a si mesmas. Então, tem muita gente que vive uma vida muito amarga porque nunca aprendeu a se perdoar dos seus próprios pecados, das suas próprias culpas, não é? Mas eu estou colocando de um outro modo, que nós estamos muito mais propensos a nos inocentarmos do que avaliarmos com muita seriedade a nossa vida à luz da Escritura. Não é tão difícil assim quando nós nos assentamos para olhar para os outros e estabelecer uma sentença, um veredito. Então, agora, Daniel está dizendo a Belsazar, e é como se Deus mesmo estivesse dizendo: tu foste achado em falta, Belsazar. Indigno de merecer tal confiança depositada em ti, pois tu és um homem fútil e vazio, que não tem nenhum peso que possa ser levado em consideração. Esta é a balança de Deus. Esta é a balança de Deus. Delicada, mas ela é fiel. Fiel. Esta balança não falha. Nos detalhes ela aponta. E aqui, o que está sendo dito a Belsazar é que ele foi posto neste tipo de balança precisa. E ele foi encontrado em falta, indigno, um homem fútil, vazio, sem nenhum peso que pudesse ser levado em consideração. Agora, eu pergunto, quando, meus irmãos, e onde o líder de alguma potência mundial, que era o caso da Babilônia na época, poderia se considerar fútil, vazio e reprovável? Quando? Não é como o texto começa, não é?
Não é a atitude inicial de Belsazar. Mas conforme nós já vimos, é Deus quem avalia e é Deus quem aprova ou não. Então, finalmente, a última palavra foi uma sentença que não levou muito tempo para ser aplicada. Ou seja, quando Daniel disse, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Agora note aí, nos versículos 30 e 31, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, em muitas ocasiões, nós vimos Deus conclamando o faltoso ao arrependimento. Mas no caso aqui de Belsazar, o profeta Daniel não tinha nada a dizer além de interpretar o que estava escrito. E Deus não chamou Belsazar ao arrependimento, não. Ele deu o seu veredito. E outro fato interessante aqui é que o rei poderia até ter ficado furioso com Daniel diante dessas palavras tão duras, não é? Mas ele agora deveria ter bastante, neste momento agora, deveria ter bastante consciência, algo que foi adquirindo aos poucos com as palavras de Daniel, diante de tudo o que ele estava fazendo e que havia feito, e agora a resposta de Deus poderia ser considerada como justa. E a propósito, Daniel foi chamado para interpretar o que estava escrito também, não é? Ele foi um instrumento para dizer aquilo que Deus estava falando ao rei Nabucodonosor. Então, a consciência de Nabucodonosor no final, o tratamento com que ele dispensa a Daniel pode ser uma demonstração de que ele entendeu justo o tratamento que Deus decidiu dar-lhe. Não é? Aqui eu conclamo, na verdade eu invoco o testemunho da parábola do filho pródigo. Não é? O testemunho do filho pródigo, onde além de reconhecer o mal que ele causou ao pai, ele próprio não julgava digno sequer de ser tratado como um filho. Então, conclusivamente, meus irmãos, depois de tratar o profeta com a honra que o rei havia prometido, já não havia mais nada para fazer. Então ele estava totalmente entregue nas mãos do rei dos reis e senhor dos senhores. Então naquela mesma noite, seus inimigos invadiram a cidade, se dirigiram ao palácio onde estava o rei Belsazar e lhe tiraram a vida. Nenhum de nós, meus irmãos, poderia esperar um desfecho diferente deste que nós vemos aqui. Uma triste trajetória geralmente leva a uma iminente derrota. Isso pode ser revertido, pode ser mudado, se Deus decidir aplicar a sua grande e infinita misericórdia. Seria ótimo que os poderosos da nossa geração tivessem essa mesmíssima consciência, porque certamente a trajetória de muitos deles está nos mesmos moldes do rei Belsazar, ou seja, apontando para um trágico destino desses homens e da população que está debaixo do seu domínio e do seu governo, o que é muito mais triste, não é? Então, que parte que nos cabe, meus irmãos, diante de uma situação assim, quando nós olhamos para nós e nos vemos na condição de impotentes, sem poder tomar alguma medida e providência que reverta uma situação global, que mude o coração de um homem poderoso, o que nós podemos fazer? Orar. A Bíblia manda fazer isso. Interceder pelos reis, pelos que estão investidos de autoridade, e trabalhar, meus irmãos, de algum modo, para que eles sejam alcançados pelo poder transformador do Evangelho. Porque quando isto acontece, então todos os que estão sob o seu governo são beneficiados, são favorecidos, são abençoados. A igreja tem um papel muito importante para exercer em relação à condição dos líderes mundiais da nossa época. Eu rogo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude na nossa pequenez, na nossa limitação, na nossa condição tão pequena, né, diante destes grandes e poderosos líderes, que Deus nos ajude a ter paciência, a ter tranquilidade, ter confiança, ter fé, perseverança
e permanecer firmes. Ainda que o mundo se abale e a terra se transtorne, vamos permanecer firmes. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Muito bem. Naquele meu relógio aí que está um pouco adiantado, são 8h30. Então nós vamos encerrar, nós vamos orar. Vamos orar. Eu farei uma oração final, como no domingo passado. Vou rogar a Deus que abençoe a todos vocês, né? A nós e a vocês que entraram aí participando conosco. E então eu peço que vocês fechem os seus olhos para nós falarmos com Deus neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado a Deus por esta noite, obrigado por mais uma oportunidade, uma chance que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra e estudar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos ajude a viver com humildade, a viver na inteira dependência do Senhor, reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania e a andar nos Teus caminhos, rendendo glórias e honras ao Teu nome exclusivamente em toda a nossa vida. Ajude-nos, Senhor Deus, a orar em favor das nossas autoridades constituídas pelo mundo afora. Ajuda-nos a ter paciência, perseverança, a esperarmos no Senhor, que é o único de quem nós podemos esperar a salvação, no sentido mais amplo da palavra. E que a Tua santa paz seja sobre os Teus servos, nossos irmãos em Cristo. Que o Teu amor e graça revistam cada lar, cada casal, cada família que se encontra agora conectado a nós neste momento. Que seja sobre o nosso lar, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu vou então me despedindo de vocês aqui, lembrando que por causa então do novo decreto estadual, domingo que vem nós vamos estar aqui de novo, né? E no outro também, dia 11 também, se Deus quiser. Vamos estar orando uns pelos outros, até lá, não é? Enquanto isso, até que a gente tenha condições de se reencontrar. E eu agradeço muitíssimo ao Noel, Elaine, Sidó, Cariane. Boa noite para vocês, família, Lisbeth, Maria de Jesus, Celso Couto, Paulinha, Roseli, Luzia, Ronieres, Gabriel, Laís, Estevão, Liliane, Presbítero Nilson, Vânia, Isa, Júlia, Claudemir, Guilherme, Damares, Gabriel, Richard, Beth, Joaninha, Lafayette, Luciana, Edgar, Lívia, Lucas, Jonas, Andréia, Presbítero Bonora e Elô, Bianca, sua mãe, sua avó, Dona Dulce, seu Nilson, Felipe, Maria Regina, professora amiga da Márcia, Elizabeth, ou Abete, lá de Itanhaém, Renata, Lídia, presbítero Garmes, Zilda, Loide, Gabriel Mendes, presbítero Osmar, Ângela, Síndila, Gabi, seu digníssimo esposo, Nair, João Costa, Bete, Dona Alvina, Diego, Kátia, Paulinho, Pierre, Safira, Neto, Maria Xavier, presbítero Beto, Disse, Pedro Reinaldo, estamos orando pela sua esposa, Pedro, Márcia Campos, professora também, amiga da minha esposa, Márcia Valentina, também amiga da minha esposa, Esther Elvina e Vera Oliveira. Gente, ó, terça-feira, com a graça de Deus, estaremos de volta para buscar a Deus em oração. Espero encontrá-los lá e peço à minha esposa que então nos desconecte por enquanto, porque na terça estaremos juntos novamente, se Deus quiser.